Um dos piores sentimentos que se pode imaginar é o sentimento de solidão. Por isso que ficar preso na solitária é uma das punições mais cruéis que já existiram na história humana. Sim, fomos criados para ter relacionamentos. A coisa mais significativa que existe na vida é ser reconhecido de verdade por outra pessoa. Mas isso também pode ser bem assustador. Afinal, e se eu desapontar as pessoas? E se alguém descobrir quem eu realmente sou? Eles vão perceber que não são realmente capazes de me amar? Como encontrar relacionamentos verdadeiros? A Bíblia fala sobre tudo isso. Ela diz que Deus criou o mundo para compartilhar com a gente a beleza de existir. O desejo de Deus para nós é que tenhamos amizades verdadeiras, que sejamos parte de uma família, que possamos criar coisas e compartilhar nosso trabalho com outros. E enquanto isso, a gente depende de Deus como nossa fonte de amor e vida. Mas aí vai o problema. Existem tantas barreiras para alcançar isso. Existe a solidão, o medo, o ódio. A Bíblia afirma que essas coisas são o resultado de estarmos desconectados de Deus. Sem Deus, não sabemos de verdade quem somos. Mas no centro da história da Bíblia está Jesus, que quer nos trazer de volta a um relacionamento com Deus. Jesus afirmou que Deus nos ama por quem somos e que Ele quer se relacionar conosco, mesmo com todas as nossas falhas. E quando você se dá conta do quanto é amado por Deus, que Ele não tem vergonha de você, isso muda tudo. Isso te dá uma fonte de amor que não é a sua. Então a história da Bíblia nos chama para o relacionamento mais importante que existe. Sim, está nos chamando para conhecer e ser conhecido pelo próprio. Quantos creem que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Todas as coisas. Talvez o tempo que você esteja passando não seja um tempo tão agradável, mas aqueles que amam o Senhor, é o próprio Jesus que garante. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Às vezes, a temporada que nós estamos passando é uma temporada mais doída, é uma temporada que tira um pouquinho mais do nosso couro. Mas Ele está dizendo, fica calmo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quero que você creia nessa verdade, que você creia nessa palavra. No tempo bom é fácil a gente aceitar que as coisas cooperam para o nosso bem, porque está tudo ficando muito legal. Mas no tempo ruim parece que todas as coisas cooperam para o nosso mal, e não é verdade. E a gente começa a olhar para tudo que acontece ao nosso redor e a gente pensa que Deus está fazendo ainda mais mal. Que Deus está nos oprimindo ainda mais, que Deus está nos colocando ainda mais para baixo, e Ele está dizendo, calma, porque todas as coisas cooperam para o seu bem. O que eu estou fazendo agora é uma estação diferente do tempo de bonança, talvez seja uma estação diferente do tempo de só alegria. Mas o que eu estou fazendo agora é te fortalecer, porque no tempo de alegria não há muito fortalecimento. No tempo de alegria há desfrutar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos cantar. Vai me separar, mesmo se eu me abalar. Diga teu amor não falha. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Creia nisso. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua
tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Ele nunca muda, o amor dele permanece. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Cante, tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Você acredita nisso? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois Ele é o mesmo, pois Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Grande é o teu nome. Glória a Deus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o terceiro culto nosso presencial da nossa volta, é o terceiro culto da nossa série, As Faces de Jesus. Você que está assistindo agora à noite pelo online, seja muito bem-vindo. Se você puder, rapidinho, pega esse link, manda para os seus amigos, seus familiares, para as pessoas que você conhece, vai ser uma bênção. Essa é a terceira semana, nós vamos falar sobre a face de cura de Jesus, o aspecto de cura em Jesus, um padrão de comportamento nele, que precisa ser um padrão de comportamento nosso. Então manda para outras pessoas que precisam de cura, manda para outras pessoas que precisam ativar isso também no coração delas, para derramar sobre outras pessoas. Você que está aqui no presencial junto com a gente, você se sinta bastante à vontade. Eu sei, esse é o nosso terceiro culto e a gente ainda sente um pouquinho de tensão nas nossas ações aqui. É meio estranho. É meio estranho ver o espaço meio vazio, é meio estranho a gente não poder se abraçar, é meio estranho não ficar conversando de perto, é meio estranho não se tocar, é meio estranho muitas coisas. Mas eu creio que o Senhor tem agido e feito a gente passar por esse tempo para o nosso bem. Eu creio que Ele está nos fortalecendo e nos ensinando algumas coisas novas. Talvez a gente fosse dependente demais do contato, e Deus está deixando a gente ser muito mais expressivo nas nossas ações à distância. Porque nós não nos vemos na semana inteira. E às vezes a gente só queria se abraçar no domingo, ou só se via no domingo, e no domingo a gente podia ter contato. Assim como Deus quer ter contato com a gente todos os dias na semana, Ele espera que nós tenhamos contato uns com os outros todos os dias na semana.
E talvez seja esse o grande aprendizado desse ano. Aprender a estar um com o outro todos os dias. Nem que seja pela mensagem. Nem que seja uma ligação por vídeo. Nem que seja um comentário em alguma postagem da pessoa. Ou uma ligação. Nós precisamos estar muito mais próximos. E se esse isolamento social durasse para o resto da vida? Como nós seríamos igreja? E se nós não pudéssemos mais ficar nos abraçando? E se nós não pudéssemos mais ter um templo lotado como a gente sempre teve? E a gente tivesse que fazer vários outros cultos durante o domingo? Nós precisamos aprender para demonstrar o amor de Jesus, mesmo nas barreiras. Ele foi um expert em derrubar barreiras. E nós precisamos aprender a derrubar barreiras também. Há necessidades que nós temos, que muitas vezes nós deixamos essa barreira continuar em pé, ao invés de derrubarmos e pedirmos ajuda. Ou às vezes há pessoas que estão em necessidade e nós conseguimos enxergar, nós conseguimos detectar, mas deixamos a barreira nos limitar. Em Atos 4, versículo 34, a palavra diz que não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Esse é o início da igreja primitiva e é um início com várias barreiras. Eu não sei se você já parou para estudar um pouquinho do início da igreja depois da ressurreição de Cristo. E havia uma perseguição contra essa igreja. Não era uma igreja livre para poder fazer o que bem entendia, o que bem queria, a hora e que bem entendia e que bem queria. Era uma igreja cheia de barreiras. Mas a palavra diz em Atos 4 que não havia necessidade entre eles. E quando a palavra fala não havia necessidade, como nos últimos domingos, eu consigo entender que essa necessidade era suprida não só na parte material, em todas as áreas. Se o isolamento continuar, ou se houver um crescimento na nossa igreja, de qualquer forma, nós precisamos de um espaço maior. De qualquer forma, nós precisamos de mais pessoas, de mais equipes, de mais voluntários. O texto de Atos 4 diz que eles vendiam tudo que tinham e depositavam aos pés dos apóstolos. E eu jamais vou dizer para você vender tudo que você tem. Até porque Paulo depois vai dizer que não era uma atitude muito certa. Mas a atitude correta era: eu não quero ver ninguém dependente, com dependências. Eu não quero ver ninguém necessitado. Eu não quero ver ninguém passar algum tipo de aperto. E a igreja de Atos era assim. E por que eu acredito que toda necessidade era suprida e não só material? Porque na parte material havia financeiramente recursos. Porque o mesmo texto de Atos 4 e o texto de Atos 2 vai dizer que eles estavam de casa em casa, repartindo pão, orando junto, clamando junto, se alegrando. Que eles estavam dia a dia na sinagoga também, na igreja. Não havia necessidade porque os apóstolos ensinavam sempre a palavra do Senhor e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja sadia, uma igreja rica, é uma igreja próspera em recursos, próspera em ensino e próspera em amor e cuidado. E nós somos convocados a sermos uma igreja rica, uma igreja próspera. Porque Deus espera que uma igreja consiga, com seus recursos financeiros, suprir a carência, a necessidade de cada um. Deus espera que com o poder espiritual ela consiga derramar e suprir a carência espiritual de cada um. E Deus espera que com amor e cuidado Ele consiga suprir toda a carga emocional, toda a carência emocional de todas as pessoas. Nós somos convocados a ser uma igreja sem mácula, uma igreja sadia, uma igreja verdadeira. O texto que nós lemos em Tiago na semana passada dizia que a igreja verdadeira, a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e andar em santidade. Cuidar de órfãos e viúvas, de necessitados, e andar em santidade. Nessa manhã ou nessa tarde, o que você tem para colocar aos pés do Senhor? O que você tem para derramar aos pés do Senhor?
Você pode dar recursos. Você pode dar ensino. Você pode dar amor e cuidado. Você pode dar todos esses. Glória a Deus. Eu creio que todo mundo pode dar um pouquinho de todos esses. Disponibilize o seu coração para Deus. Disponibilize a sua vida para Ele. Daqui 2 semanas a gente volta com as células. E o que você pode ofertar lá? O que você pode oferecer para um grupo menor de pessoas? Com o passar do tempo a gente vai ter um pouco mais de pessoas aqui dentro. O que você pode oferecer para essas pessoas que virão no culto? O que você pode oferecer para a sua igreja para que ela aumente ou consiga evoluir na parte de estrutura, na parte técnica? Disponha o teu coração para Deus. Disponha a tua vida por completo para Ele. Que Ele seja tudo em você, como Ele é tudo em nós. E que a gente consiga crescer como igreja do Senhor. Ser rica, ser próspera. Recursos, espiritualmente, em poder divino e em amor e cuidado. Em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor. E do meu coração seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. E do meu coração seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. E do meu coração seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. E do meu coração seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, diga a Ele, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Jamais
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom. Tu és bom. Diga isso a Ele. Tu és bom, bom. Tu és Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, Perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. tome o lugar de honra. 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 Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és.
E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Tome lugar de honra. Ofereça a Ele o melhor lugar da sua vida. Tome lugar de honra. Tome lugar de honra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que vocês abrissem no livro de Salmo, no capítulo 30, no versículo 2, que diz bem assim: Senhor meu Deus, a Ti clamarei por socorro e Tu me curaste. Eu quero te dizer, eu preciso de cura todos os dias. Você precisa de cura todos os dias. Não sei que você tem passado esse tempo difícil. Tudo isso que está acontecendo lá fora não está sendo fácil. Tudo novo para mim e para você. Não sei que você passou na sua infância. Não sei se passou por traumas. Não sei se você tem passado por ansiedade, por estresse. Eu creio que Deus está aqui hoje. Ele quer liberar a cura sobre a minha vida, sobre a sua vida. Independente que você tenha passado, independente que você tenha vivido, Deus quer todo o tempo nos abençoar. Nós temos o costume de falar assim: se Deus quiser, se Deus quiser Ele vai te abençoar, se Deus quiser Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. Você que é pai, você quer dar o melhor para o seu filho. Nós somos filho do dono do ouro e da prata. Ele quer me abençoar, Ele quer te abençoar, Ele quer te curar, Ele quer te salvar, Ele quer tirar dessa prisão que você está hoje. Aleluia. Que você hoje coloque nas mãos dEle o que você está passando. Está difícil? Ele é teu socorro. Amém? Queria que você fechasse seus olhos agora e colocasse nas mãos de Deus agora. Coloque seu sofrimento, coloque... Ele é teu socorro, Ele é meu socorro, Ele é meu sustento. Amém? Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar as tuas mãos sobre cada vida, Senhor, sobre cada trauma, sobre cada estresse, sobre cada dificuldade que teu filho, a tua filha esteja passando neste momento. Que o Senhor venha declarar, Senhor, a cura. Em nome de Jesus, seja declarado, eu declaro a cura em nome de Jesus, que seja derramado bênçãos sem medidas na sua vida. Eu creio que Deus está agindo agora. Em todo tempo, em todo momento Deus andava, Ele falava: se tu crê, tu serás salvo, tu serás curado, tu serás glorificado pela honra e glória do Senhor. Então neste momento você clame com toda a sua força, com toda a sua dedicação, em nome de Jesus. Deus, nós oramos em teu nome, amém, Deus. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar.
confio, confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas, me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio, confio em ti. Mesmo assim confio, Deus, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. E não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti.
Santo é teu nome, Jesus. Pode assentar. Glória a Deus. Terceira semana da nossa série, terceira semana dos cultos presenciais, e a gente foi direcionado por Deus para trazer para essa primeira semana, para esse primeiro mês dos nossos cultos presenciais, algumas características de Jesus. Nós queríamos evidenciar os comportamentos padrões. Então, nós fizemos uma diferença entre comportamento padrão, disciplina espiritual. Nós queremos enfatizar durante essa série os comportamentos padrões. Na primeira semana nós falamos sobre a salvação, o aspecto de salvação era um comportamento padrão de Jesus, querer levar a salvação para todas as pessoas a quem ele encontrava. Então todas as pessoas que estavam próximas a Jesus, todas as pessoas que tinham um encontro com Jesus, a primeira palavra era uma palavra de salvação. E aí a gente falava sobre o alívio, sobre o conforto, sobre a perspectiva de uma nova vida. Depois, nós falamos na semana passada sobre ensino. E o ensino de Jesus, ele se dava com abordagens diferentes, características diferentes, para grupos diferentes de pessoas. Então, durante o ministério de Jesus, ele esteve com pessoas de níveis diferentes, não de nível social, nem de nível de intelecto, mas de nível de proximidade. Esse é o único filtro que Jesus usa para a profundidade do ensino dele. Não é intelecto, não é social, não é personalidade, é só intimidade. Então, para aqueles que tinham acabado de conhecer Jesus, para aqueles que tinham tido um primeiro contato com Jesus, a palavra era de ensino de salvação. Alívio, palavras de cura, manifestações de cura, palavras de amor. Tirar o peso dessa pessoa para produzir nela uma nova perspectiva de vida. E depois que essas pessoas tinham um primeiro encontro com Jesus, algumas delas começavam a andar com Jesus. Elas desejavam ter um pouquinho mais de intimidade. Então, essas pessoas fazem parte daquele grupo que nós vemos sempre como a multidão que seguia Jesus. Há um pequeno engano nosso quando a gente acha que só os 12 discípulos que andavam com Jesus para cima e para baixo. Mas fora os 12 discípulos, haviam outras pessoas que estavam com eles o tempo inteiro, que queriam andar com eles o tempo inteiro. E que não foram escolhidas a dedo, mas que se auto-escolheram para andar com Jesus. Vale lembrar, por exemplo, em Atos, quando eles começam a orar para que um novo apóstolo fosse levantado, eles colocam um filtro entre eles. Eles dizem, nós precisamos escolher pessoas que sempre estiveram com a gente, que sempre andaram com a gente. Ou seja, haviam mais pessoas que andavam. E essas pessoas, eles tinham um segundo aspecto de ensino. Para essas pessoas, o ensino era baseado nesses novos hábitos, na nova perspectiva de vida, em como se viver essa nova vida. Então, eles começavam a dar passos novos, entendendo a sua identidade e vivendo a partir dessa revelação. Para os discípulos, que era o grupo mais próximo de Jesus, era o grupo mais íntimo de Jesus, e aí vale lembrar de novo, classes sociais diferentes, intelectos diferentes, personalidades totalmente diferentes, 12 pessoas muito diferentes umas das outras, mas muito próximas de Jesus. E aí, para esses, havia um ensino mais profundo, detalhado das parábolas, havia uma fortificação, um fortalecimento o tempo inteiro do ministério, da missão, Jesus o tempo inteiro mostrando para eles não só o que fazer, mas por que eles faziam aquilo que eles faziam, trazendo mais uma revelação de espírito do que só uma ação simplesmente regrada. E aí a gente falou dos fariseus, dos escribas, daqueles que eram crentes, daqueles que no aspecto religioso viviam debaixo de todas as leis, de todas as regras, de todas as doutrinas, mas que não tinham o desejo de aprender. Na base de ensino de Jesus, essas pessoas não queriam aprender, elas queriam só ensinar. Eu tenho alguns amigos pastores, né?
E é comum a gente falar entre os pastores que em algumas reuniões de pastores parece que pouca gente quer aprender e muita gente quer ensinar. Então, quando tem um palestrante e abre-se para perguntas, as perguntas geralmente são discursos daquilo que vem sendo feito pela pessoa que levantou a mão. E muitas vezes a gente age assim. Estou falando da minha classe porque a gente está reunido diversas vezes. Mas muitas vezes você está numa roda de amigos e aí alguém começa a compartilhar o que aprendeu com Deus, a sua primeira ação é levantar a sua mão ou já começar a falar para ensinar, ou para colocar uma vírgula, para colocar algum tipo de condição ou de contradição naquele ensino da outra pessoa. Os fariseus não eram pessoas ruins. Os fariseus eram pessoas que guardavam muito bem a lei, pessoas que jejuavam 3 vezes na semana, pessoas que oravam 3 vezes por dia, mas pessoas que não tinham tanta vontade de aprender, ou só aprendiam com aqueles que tinham um rótulo de fariseu, de escriba, de saduceu, de mestres da lei. O ensino de Jesus é guardado não pela sua dependência social, pela sua classe social, não pelo seu nível de intelecto, não pela sua personalidade, mas pelo grau de intimidade que você quer ter com Deus. E nessa semana nós vamos falar do último aspecto de comportamento padrão de Jesus para as pessoas mais em volta. E aí na última semana nós vamos falar só daqueles mais próximos, só dos 12 ou dos 3, como Jesus algumas vezes teve só 3 discípulos muito mais próximos do que os 12. Essa semana nós vamos falar sobre cura, sobre os vários aspectos da cura, sobre as várias manifestações de cura de Jesus durante o seu ministério. E como nós dissemos na primeira semana, todos esses comportamentos padrões de Jesus precisam estar em nós. O que eu estou demonstrando aqui não é só como Jesus agia, mas sim como nós precisamos agir também. Nós temos a vida de Cristo em nós, amém? Você crê nisso? Nós declaramos isso, nós cantamos isso, nós oramos isso. Jesus viva dentro de mim, que a vida de Jesus seja aflorada dentro de mim, que o caráter de Jesus seja o meu caráter. Nós oramos por isso. E se nós oramos por isso, o nosso comportamento precisa resplandecer isso, precisa transparecer essa mudança na nossa vida. Então, Jesus tem um aspecto de cura para levar para a vida das pessoas. E há motivos para que Ele curasse as pessoas. Há motivo para que Ele manifestasse a cura nas pessoas. O primeiro motivo para que Jesus o tempo inteiro quisesse manifestar cura na vida das pessoas era que Ele veio para revelar a Deus, para revelar a glória de Deus, para revelar o caráter de Deus. Na primeira semana nós enfatizamos isso. Há um filtro nosso de enxergar a Deus ou enxergar a Jesus baseado nas nossas vontades, ou nos nossos desejos, ou nas nossas aptidões, ou no nosso convívio social. Se nós convivemos com um determinado grupo de pessoas, é comum enxergarmos a Jesus daquela maneira. E naquela época, tanto naquela época como nessa época, ainda há essa dificuldade de enxergarmos a Jesus ou a Deus da maneira que Ele é. Imagina que se você olha para o Antigo Testamento e olha para o Novo Testamento de maneira literal, parece que Deus nem é o mesmo. Parece que Deus é uma outra pessoa, completamente diferente. Por quê? Porque havia uma dificuldade de enxergar a Deus no caráter que Ele tinha. E aí todas as pessoas que escreveram a partir da sua visão, escreveram a partir da sua perspectiva diante dos fatos. No Novo Testamento vem Jesus e começa a demonstrar agora o real caráter de Deus. Começa a demonstrar agora o comportamento de Deus. Nós frisamos que Jesus é o Deus visível, a imagem visível de um Deus que nós não vemos, de um Deus invisível. Então tudo aquilo que nós quisermos imaginar sobre Deus, é só olhar para Jesus. Toda maneira que nós quisermos ver de caráter, de comportamento, olha para Jesus. Então Jesus vem para revelar como é Deus. E como é Deus? Eu estou levando salvação para todo mundo, eu quero que todo mundo seja salvo, eu quero que todo mundo aprenda dessa palavra, eu quero que todo mundo cresça nessa palavra, eu quero que todo mundo manifeste cura e possa produzir cura em si, possa produzir cura nas outras pessoas. João 12, versículo 45, a gente vai ler o 45 e 46. Jesus diz no 45, aquele que vê a mim, ele vê o Pai. Então, se eu olho para Jesus e se eu analiso o comportamento de Jesus, eu estou vendo a Deus e estou analisando o comportamento de Deus. São pessoas distintas, mas com uma mesma essência. Então, Deus é um Deus que sempre quer curar, porque Jesus sempre queria curar.
Deus é um Deus que sempre quer amar, porque Jesus sempre queria amar. Deus é um Deus que sempre quer salvar, porque no versículo 46, Jesus vai dizer: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não pereça nas trevas, não fique nas cegas. E aí ele segue no 47 dizendo: aquele que não segue a palavra, eu nem o julgo. Porque eu não vim para julgar, eu vim para salvar. A própria palavra vai julgá-lo no último dia. Então, a característica de Jesus, o caráter de Jesus e o comportamento padrão de Jesus não é um comportamento de julgamento, mas é um comportamento de salvação e cura. Eu vim como luz, para que as pessoas que creem em mim não andem mais nas trevas. Eu vim para dar salvação, não julgamento. A própria palavra vai julgá-los no último dia. Esse é o Jesus que manifesta exatamente quem é Deus. Esse é Jesus que revela exatamente quem é Deus. Esse é Jesus que revela o nosso comportamento exato, o nosso comportamento divino, a nossa identidade em Deus. Se você vive diferente disso, então a vida que você vive não é a vida que Deus gostaria que você vivesse. Se você tem um comportamento diferente desse, então não é a vida que Deus preparou para você. Porque assim como Jesus estava no Pai, nós também estamos. E assim como Jesus revelava o Pai, nós também revelamos. O nosso comportamento precisa ser igualzinho o de Jesus. E aí o Jesus que trazia a revelação de quem Deus era, e aí trazia luz, e trazia cura, e trazia salvação, tudo isso começava a produzir nas pessoas que estavam ali, que eram impactadas por esse poder, por esse amor, glória para Deus. E é o segundo motivo porque Jesus curava, para revelar a Deus e para trazer glória para Deus. Todas as nossas ações precisam trazer glória ao Pai. Todas as nossas ações precisam glorificar ao Pai. O texto de Mateus, capítulo 15, versículo 30 e versículo 31 diz assim: e vieram a ele multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largavam junto aos pés de Jesus, e ele os curou, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, que os aleijados recobravam a saúde, que os coxos andavam e que os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Cura, revela o amor de Deus e produz glória a Deus. Quando você entender todos os aspectos de cura e começar a manifestar cura, você vai produzir alegria nas pessoas, você vai produzir manifestação de quem Deus é e vai produzir glória para Deus, não só na sua vida, mas na vida das outras pessoas também. Mas o motivo pelo qual Jesus curava, porque Ele quis. Então, esse é um motivo que traz para nós uma leveza na nossa ação. Porque Jesus não foi obrigado Ele quis fazer. Muitas vezes, na nossa caminhada cristã e na nossa vida com Deus, chega um tempo onde parece que a gente se sente obrigado a fazer algumas coisas. Chega um tempo onde a gente acha que é um peso produzir algumas coisas, como por exemplo, salvação, ensino e cura. Parece que na nossa cabeça, porque há uma batalha entre o nosso ego e o nosso espírito, nós começamos a achar que é muito pesado produzir aquilo que Jesus produziu, que é uma obrigação muito grande fazer aquilo que Jesus fez, quando o próprio Jesus afirma que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave. Então, quando nós entendemos que Jesus quis fazer, nós começamos a querer fazer. E por querer fazer não há peso. Sabe, a obrigação em mim há um peso muito grande toda vez que eu invento de fazer uma dieta. Há um peso enorme. Eu fico me martirizando e parece que eu como, às vezes, mais do que eu estava comendo antes e parece que eu estou comendo menos só porque não é aquilo que eu queria comer. Ou aquilo que eu nem como todos os dias, mas porque naquela hora de dieta eu quero comer. Por exemplo, eu nem como chocolate, é muito difícil eu comer chocolate, mas quando faz dieta, eu quero comer chocolate o tempo inteiro. E aí eu começo a colocar para mim, nossa, é muito pesado fazer isso.
é uma obrigação muito grande. Eu gosto de fazer as coisas com prazer. Essa é a maior besteira da nossa vida. Essa é a maior mentira da nossa vida. Toda vez que você fala isso para você, não, precisa ser leve, precisa ser com prazer. Você está dizendo só para você, o meu ego está falando mais alto, eu quero fazer aquilo que o meu umbigo quer fazer. Então quando você fala isso para a dieta, você está dizendo, o meu ego está dizendo, eu quero comer chocolate. Então eu não quero que seja um peso para mim, eu vou comer chocolate. E você esquece que a sua saúde seria bem melhor se você seguisse a dieta. Quando você olha para a palavra diz, pregue a palavra, faça discípulos, ande pelas nações, compartilhe Jesus, cure, ensine as pessoas. E aí você diz, não, eu só vou fazer quando isso me der prazer, eu só vou fazer quando isso me der alegria, por enquanto está sendo um peso para mim. Você está dizendo para o seu próprio ego, a minha saúde espiritual e aquilo que vai me fazer ser aperfeiçoado em Deus, porque a caminhada é assim, quanto mais prática, mais perfeição. Você está dizendo para você, eu quero viver do jeito que meu umbigo quer viver. E o meu umbigo diz que está pesado agora e eu não quero fazer nada. Então a maior mentira que nós podemos contar para nós mesmos é dizer, pastor, eu preciso fazer isso com prazer. Eu falava com alguns líderes e a gente compartilhava um pouco disso. Quem trabalhou já no Encontro com Deus aqui, quem já foi trabalhar no Encontro com Deus, sabe o quanto é pesado e o quanto é desgastante. A gente volta no domingo moído. A nossa vontade é tirar uma semana de férias, porque o peso espiritual nos dias é muito grande, porque a gente acorda muito cedo, dorme muito tarde, fica o tempo inteiro trabalhando sem parar, a gente fica muito cansado. É pesado. É pesado. E na maioria das vezes lá dentro, você não está sentindo prazer em fazer aquilo, você está sentindo desconforto em fazer aquilo, porque você está cansado, muito cansado. Mas a gente consegue ver prazer lá no final. E a gente só consegue ver prazer lá no final porque a gente consegue enxergar o fruto. Você quer sentir prazer ao invés de se sentir obrigado e pesado a fazer alguma coisa? Comece a enxergar pelos olhos da fé o fruto que Deus está derramando sobre a sua mão. Jesus curava as pessoas e queria curar as pessoas, mesmo com o peso espiritual que aquilo era derramado sobre ele, porque ele já enxergava a vida daquela pessoa transformada. Porque antes de acontecer, ele já via aquele coxo andando, ele já via aquele aleijado restaurando a saúde, ele já via aquele cego enxergando novamente, ele já via aquela pessoa que estava deprimida, que estava oprimida pelo diabo, vivendo uma vida feliz, ele já via aquelas pessoas que estavam possessas, vivendo uma vida liberta. Então, antes de você ver o fruto, começa a desfrutar da alegria de poder proporcionar uma nova vida para uma nova pessoa. É isso que Jesus fez, por isso ele quis o tempo inteiro. E porque ele quis, ele colocou à disposição. Eu acho um diálogo lindo que existe na Bíblia, em Mateus 15, quando a mulher cirofenícia chega para Jesus, para pedir que Jesus curasse a sua filha. E aí Jesus responde de uma maneira até bem grosseira, né? Jesus fala, eu não posso dar o pão que é dos filhos para os cachorros. Lógico que Jesus já sabia o coração daquela mulher. E o que ele queria era fazer com que aquela mulher objetivasse uma resposta tão reveladora e tão profunda que impactasse as pessoas que estavam ali. E aquela mulher responde, é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem à mesa dos seus donos. Então Jesus diz para ela, grande é a sua fé, grande é a fé que você tem, que seja assim como você falou. Jesus nem vai ao encontro da menina para curar, por causa da fé daquela mulher, porque ela entendeu que estava à disposição. Jesus diz, tá feito, eu quero, você também quer, então tá feito. É interessante a humildade dessa mulher. Ela entende, eu não sou digna de receber isso, não deveria ser para mim isso, mas porque está à disposição, e porque o Senhor quer, eu também quero, e eu não vou sair daqui, eu não vou arredar meu pé antes de desfrutar disso. Muitas vezes a gente fica com medo, a gente acha que nós não somos dignos de receber alguma coisa de Deus, e a verdade é que você não é mesmo, mas Ele quer, e Ele colocou à disposição. Então a única coisa que você precisa fazer é querer também e tomar posse.
Tomar posse da cura que está derramada sobre a sua vida, tomar posse das bênçãos que estão derramadas sobre a sua vida, tomar posse do ministério que é derramado sobre a sua vida, tomar posse do propósito que é derramado sobre a sua vida, tomar posse do poder de Deus que é derramado sobre a sua vida e começar a viver dessa maneira. Essa mulher entendeu, eu não sou digna, mas eu sei que está disponível. E eu não vou sair daqui sem desfrutar disso. Na maioria das vezes na nossa vida, porque nós enxergamos muito mais com os olhos da carne do que com os olhos da fé, nós damos muito mais voz para as palavras do diabo do que para as palavras de Deus. E esse é mais um motivo do porquê Jesus curava, porque ele queria calar a voz do diabo. Ele queria calar a voz do inferno sobre a vida das pessoas. Atos 10, versículo 38, a palavra de Deus diz assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. A estratégia do diabo, te oprimir. A estratégia de Deus, te libertar. A estratégia do diabo, como o ladrão de João 10:10, roubar, matar e destruir. A estratégia de Deus, eu vim para trazer vida, vida em abundância. Muitas vezes nós damos vozes, ou nós damos razão para a voz do diabo que diz, você não é nada. E aquilo que você tem hoje, que está dificultando toda a sua vida com Deus, vai permanecer, porque você nunca vai conseguir tirar isso de você. Sabe essa dificuldade, essa falha de caráter que você tem? E vai acompanhar você para o resto da vida, porque você nunca vai se livrar dela. Sabe essa indisciplina que você tem, esse relaxamento que você nunca consegue ter uma rotina de busca com Deus? Pode ficar tranquilo que isso aí vai ser para o resto da vida. E Jesus está dizendo, não. Eu estou trazendo vida abundante para você. E se eu trago vida abundante para você é porque não há obstáculo. É porque não há barreira. É porque não há nenhum laço. É porque não há nenhuma dificuldade. Vida em abundância. Nós precisamos entender que as palavras do diabo são para nos colocar para baixo, são para nos limitar, são para nos fazer regredir na nossa caminhada, mas as palavras de Jesus são para nos trazer vida em abundância. As opressões do diabo são várias, e a gente vai começar a falar de cada uma delas aqui. A maneira como o diabo oprime não é só uma possessão espiritual. O diabo pode nos oprimir de diversas maneiras. E todas as maneiras que ele nos oprime, Jesus tem uma receita de cura. Eu acho isso maravilhoso. Então, no aspecto emocional, o diabo pode nos oprimir colocando as vozes de outras pessoas sobre nós, ou colocando vozes internas em nós, para que a gente desacredite da nossa identidade, para que a gente desacredite do propósito que Ele colocou sobre nós. 2 exemplos no ministério de Jesus, 2 exemplos na caminhada de Jesus, onde há uma cura emocional. O primeiro encontro com a mulher samaritana, em João 4. E esse primeiro encontro com essa mulher, e por mais que houve salvação, houve uma cura de caráter, mas principalmente para essa mulher, eu acredito que o peso emocional sobre ela devia ser muito grande. Ninguém ia no poço buscar água ao sol do meio-dia, sol a pino. Ninguém fazia isso. Quem fazia uma coisa dessa? Quem não queria ser visto por mais ninguém. E essa mulher, Jesus tem um encontro com ela no sol do meio-dia. E ela buscando água no sol do meio-dia. Imagina você não poder andar nessa cidade. Imagina você não poder andar no seu bairro, na sua rua. Porque a imagem que as pessoas têm de você é tão ruim. A imagem que as pessoas têm da sua pessoa, da sua reputação, é tão péssima, que você não tem coragem de pisar para fora da sua casa. Provavelmente não é assim com nenhum de vocês, porque vocês conseguiram vir até aqui. Mas para aquela mulher era. Aquela mulher tinha vergonha de sair da sua casa. E por isso ela esperava um momento onde quase não tinha ninguém na rua, para ela poder ir rapidinho, buscar água e voltar para casa. O discípulo de Jesus, Mateus, a mesma coisa.
Em Mateus 9, ao chamado ali de Jesus para Mateus. Eu não sei quantos assistiram a série The Chosen, mas eu acho tão bonitinho. Mateus, ele é meio estranho, mas ele é bem bonitinho. Porque eu fico imaginando uma pessoa sendo taxada pela família, pelos amigos, pela cidade, como um traidor. Alguém que estava tentando fazer um trabalho, e não era também um trabalho tão bom assim, mas que foi abandonado por todos à sua volta. E aí ele tinha que andar na rua vendo os olhares tortos para ele. Ele tinha que trabalhar e cobrar o imposto das pessoas, vendo as pessoas o julgando como um traidor, vendo as pessoas o julgando como um opressor. E eu imagino como deveria ser para Mateus colocar a cabeça no travesseiro depois de um dia de trabalho. Na série até aparece em uma das comemorações judaicas, ele não consegue entrar na casa dos pais. Ele chega perto, vê a família feliz, mas ele pensa, se eu entrar, eles não vão ficar mais felizes. Então é melhor eu não entrar. Imagina o peso emocional sobre a vida daquela mulher samaritana, sobre a vida de Mateus. No texto de Mateus, até Jesus chama Mateus para andar junto, e depois Jesus marca um jantar na casa de Mateus, e aí vem várias pessoas, vem republicanos, vem pecadores, e os que olhavam já condenavam. Então eu imagino que até naquele momento ali, mesmo com a alegria de ver Jesus, tratando ele como igual, Mateus fica pensando, puxa, olha o escândalo que eu estou produzindo aqui. As pessoas estão olhando para esse jantar aqui e estão condenando esse jantar. Como que vai ser depois disso? E para esses dois, Jesus traz cura emocional. A receita para a cura emocional, a receita para você ser curado emocionalmente, ou a receita para você ajudar na cura emocional de outras pessoas, como Jesus. Vida com Deus e compaixão das pessoas. Vida com Deus para ter sensibilidade e compaixão para demonstrar amor. Só um aspecto de observação aqui, na cura emocional, nenhum dos dois continuou com a mesma vida. Os dois mudaram de vida depois disso, mas precisaram que alguém os tratasse como igual, sem uma mudança de vida antes. Como eu disse, porque Jesus quis, os olhos de Jesus enxergavam aquilo que ainda não era real. Os olhos de Jesus enxergavam uma mulher transformada e um discípulo muito íntimo de Deus, um discípulo maravilhoso, que depois escreveria um evangelho sobre Deus. Opressão emocional se cura com vida com Deus e compaixão, intimidade com pessoas, ativar a identidade divina das pessoas. Opressão no seu corpo, opressão física, qualquer tipo de enfermidade. E Jesus curou de diversas maneiras diferentes. Então, para esse tipo de opressão, a sua vida com Deus precisa desenvolver uma sensibilidade muito grande, para entender como Deus quer curar as pessoas. Então, Jesus cura tocando, né, o cego que ele cura com lama, com cuspe e lama, ele cura tocando. Jesus cura sem tocar. Quando ele cura a mulher do fluxo de sangue, ele nem toca na mulher, é a mulher que toca na roupa de Jesus. Jesus cura falando de perto, né? Quando ele fala para o paralítico, levanta, anda, ele está falando, o paralítico está ouvindo a voz dele. E Jesus cura de longe, como ele curou essa mulher, a filha da mulher Cirofenícia. Vai para casa, sua filha já está curada. Jesus cura até aqueles que ninguém queria curar, até aqueles que as pessoas achavam que não mereciam cura. Então, quando o empregado do oficial romano chega para Jesus, eu estou falando de um oficial romano, que era o opressor da época, que era a pessoa que maltratava os judeus ali, Jesus podia falar para ele, cara, eu estou defendendo os meus, se eu estou defendendo os meus, se vira, vai para lá e você que se vira com esse cara. Mas Jesus diz para ele, pode ir para sua casa, seu empregado já está curado. Jesus cura tocando, sem tocar, falando, sem falar, manifestando o poder dele até para aqueles que nós achamos que não deveriam ser curados. Graças a Deus eu nunca ouvi nada parecido aqui nessa igreja, mas é infelizmente bem comum ouvirmos a expressão de tipo, alguém ficou doente
E aí vem um cristão maravilhoso, cheio de Deus, cheio do amor de Deus, e diz: Deus pesou a mão. Mereceu. Quem planta, né, tem que colher. Graças a Deus a gente não tem esse tipo de conversa na igreja. Porque se há uma doença, há uma oportunidade de manifestação de cura. E não uma oportunidade de juízo e de condenação. O próprio Jesus está falando: eu não vim para julgar agora. Não é o momento. Não é o momento de condenar ninguém. Agora é momento de salvar. Momento de curar. Na parte física nós precisamos ter sensibilidade e muita ousadia. Sabe, o dom de cura não é um dom para algumas pessoas. O dom de cura é para todos os que querem o dom de cura. Nós só precisamos ser um pouquinho mais ousados e começar a orar pelas pessoas. Você está com dor de cabeça, meu amigo? Deixa que eu oro por você rapidinho. Passou? Não, ainda não passou não. Melhorou um pouco? Melhorou um pouco, então vamos continuar orando. E agora? Agora não passou, piorou. Então, ora por mim, você ora por mim. Mas quanto mais ousadia nós tivermos, nós todos aqui estamos aqui para aprender. E a gente tem medo exatamente de dar errado, mas se você não fizer nada, já deu errado. Se você não fizer nada, o errado já aconteceu. Só tenha ousadia para manifestar. Tenha ousadia para fazer. Vida com Deus, para dar sensibilidade, ousadia para manifestar a glória de Deus. Opressão emocional, compaixão, vida com Deus. Opressão física, ousadia, vida com Deus. Opressão espiritual, e aí nós estamos falando exatamente de possessões. O gadareno de Mateus 8, o jovem possesso de Mateus 17, pessoas que estavam possessas. E, pelo menos na Bíblia, a gente costuma muito dizer, né, que é um ato de exorcismo ou de libertação, mas na Bíblia trata como cura. Na Bíblia diz que o gadareno foi curado de uma opressão espiritual. A Bíblia diz que o jovem possesso foi curado de uma opressão espiritual. Então também é um aspecto de cura, também é uma forma de manifestar cura. E para esse aqui, além da ousadia espiritual, há uma receita específica que Jesus passa. E a receita específica está lá em Mateus 17,14. Jesus vai falar: esses aqui a gente manifesta a cura com muita oração e muito jejum. Então, para aqueles que são oprimidos espiritualmente, nós também somos convocados a trazer cura. E para trazer cura para essas pessoas, diferente do aspecto emocional ou do físico, que até no emocional e no físico, algumas vezes você consegue produzir cura pelo teu conhecimento natural. Né? Aqui na cidade é bem comum isso. Você está doente, vem alguém com um chá de alguma coisa. E aí, tem um chá aqui de isso e disso, pode tomar. Na maioria das vezes eu finjo que eu tomo, que é muito ruim. Prefiro tomar um comprimido. Chá de boldo, chá de pau-tenente, chá de não sei o quê. Cultura, e traz cura. No emocional, às vezes você também sabe como lidar com a depressão, às vezes você também sabe lidar com a ansiedade. No aspecto espiritual, daí não tem conhecimento básico, não tem conhecimento natural. É oração e jejum. E quanto mais você ora, quanto mais você jejua, mais forte você vai ficar para poder trazer cura para essas pessoas. Agora, muitas vezes a gente fica com um pouco de medo, de receio de produzir cura nessa área. E fica: pastor, mas eu tenho medo quando alguém fica possesso, oprimido espiritualmente, eu tenho um pouco de receio. Agora, dá uma olhada nas duas histórias, tanto em Mateus 8 como Mateus 17, e olha o que a cura produziu na vida daquela pessoa. O gadareno ficava preso, ficava amarrado. Era alguém que vivia no cemitério. Era alguém que todas as pessoas da cidade tinham medo de estar perto, que os homens não conseguiam segurar. E que muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele vivia pelado, ele vivia nu. Imagina alguém andando nu pela cidade. E que você vai tentar segurar essa pessoa e não consegue. 2 homens, 3 homens, não consegue. E aí vem Jesus e expulsa
daquele homem toda a legião que o dominava, que o oprimia. Produz para ele uma oportunidade de uma vida completamente diferente. Jesus está nos chamando para produzir isso na vida das pessoas. Dá para elas a oportunidade de viver algo completamente diferente. Então não há por que termos medo. Nós precisamos ter cada vez mais coragem para produzir isso para as outras pessoas. E a última opressão do diabo, a última forma do diabo oprimir as pessoas é através das falhas de caráter. E aí nós vemos 2 exemplos na Bíblia, que são exemplos muito ricos. Principalmente o de Lucas 19, onde a gente vê um republicano tendo o interesse de estar próximo de Jesus, a ponto de, pela sua baixa estatura, subir numa árvore para poder ver a Jesus. E aí Jesus, na sensibilidade que tinha do Espírito Santo, sabia que aquele homem precisava ser curado no seu caráter. E aí Jesus fala para ele: Zaqueu, eu vou para a sua casa, eu vou jantar à sua casa. E a parte mais legal desse texto é que na cura de caráter não há ministração, parece. Na cura de caráter parece que Jesus não faz uma oração por Zaqueu. Parece que Jesus não cospe na lama e joga na cara de pau de Zaqueu e fala: agora sua cara de pau não é mais cara de pau. Parece que nessa opressão do diabo não há uma declaração de Jesus. Mas há uma receita poderosa e que precisa ser a mesma receita para mim e para a sua vida. O impacto de santidade. Olha o texto, parece que Jesus só janta na casa de Zaqueu. Não parece que Jesus chama Zaqueu para um período de discipulado. Não parece que Jesus pega um violão e começa a tocar e eles começam a ter um momento de adoração. Não parece que Jesus chama Zaqueu para levantar e cada um pega na mão um do outro e começam a ter uma roda de oração. Parece que Jesus só foi Jesus. E o impacto da santidade de Jesus faz com que, ao final dessa janta, ao final desse tempo de comunhão, Zaqueu vire para Jesus e diga: Jesus, eu quero devolver tudo o que eu tomei das pessoas. Todo tipo de cobrança indevida, eu quero fazer o dobro, quero derramar o dobro na vida das pessoas. Então, toda vez que há cura de caráter, toda vez que Jesus cura o nosso caráter através de um choque de santidade, a restituição. E restituição não é só um pedido de perdão. Zaqueu não vai e fala para Jesus: Jesus, eu quero fazer uma lista das pessoas que eu cobrei mais, porque eu já não tenho mais esse dinheiro para devolver. Então eu quero pedir perdão para essas pessoas. Eu quero chegar lá e falar: poxa, Natália, me perdoa, né? Tal dia você foi lá, eu cobrei um imposto exagerado, peguei um pouco a mais de você. De verdade, quando a gente pensa dessa forma, parece tão justo, não é? Mas pense em quem foi roubado, pense em quem foi lesado, pensa na Natália ouvindo de mim: poxa, Natália, me perdoa porque eu tirei dinheiro que era seu, eu cobrei a mais. E aí ela, dentro da cabeça, vai pensar: mas cadê o dinheiro? Você pode me pedir perdão, mas e o dinheiro que você roubou de mim? Restituição é devolver às pessoas, ou devolver uma porção ainda maior às pessoas, tudo aquilo que você tirou, tudo aquilo que você roubou, ou tudo aquilo que você destruiu. Porque em João 10:10, quando nossas falhas de caráter entram em ação, o ladrão daquela figura somos nós. Então, quando o impacto de santidade de Jesus vem sobre mim, eu deixo de ser o ladrão que veio para roubar, para matar e destruir, e passo a ser como Jesus, que veio trazer vida e vida em abundância. Então, o que eu faço agora é ir até as pessoas que eu defraudei, ir até as pessoas que eu lesei e derramar sobre elas uma restituição daquilo que foi tirado, daquilo que foi destruído ou daquilo que foi roubado. Pastor, eu não posso mais fazer isso, a pessoa morreu. Então você vai clamar o perdão de Jesus e vai tentar derramar essa restituição na vida de outras pessoas. Mas o impacto de santidade nos faz querer restituir aquilo que nós destruímos lá atrás. Ou a figura do ladrão na cruz em Lucas 23. Não deu tempo de restituir, mas deu tempo de ser impactado pela santidade de Jesus e dizer: Jesus, lembra de mim.
lembra de mim. Eu quero estar contigo. Quando há um choque de santidade, há um desejo incessante da gente querer estar com Jesus, da gente querer passar tempo com Jesus. Então, nesses dois casos, parece não haver uma ministração, parece não haver um período de ensino, parece não haver uma oração, mas há com certeza um choque de santidade, a ponto da pessoa olhar para Jesus e querer viver como Jesus, estar mais perto de Jesus e querer restituir tudo aquilo que foi tirado. A receita então para a opressão de caráter: restituição, aproximação de Deus. Eu me aproximo e começo a restituir a vida de todas as outras pessoas. Qual é o objetivo final da cura? O objetivo final da cura para mim e para você e para todas as pessoas a quem nós pudermos manifestar a cura é proporcionar para essas pessoas a oportunidade de uma nova vida. Só quem foi curado em qualquer uma dessas opressões, opressão do corpo, opressão emocional, opressão espiritual, opressão de caráter, só quem foi curado em cada uma delas sabe a leveza, sabe como se destrói os obstáculos, sabe como a sua vida se torna uma vida muito mais bela, porque parece que há uma nova vida depois disso. Eu já fui curado dos 4, tudo já foi curado, e eu sei o quanto isso me traz de alegria em viver uma vida diferente com Deus. Fisicamente curado, emocionalmente curado, espiritualmente curado, no meu caráter curado, e não se completou nenhuma dessas, todas essas estão em processo, mas a alegria que eu sinto toda vez que o amor de Deus me encontra e me cura um pouco mais, faz com que eu não deseje ficar inerte quando eu vejo outras pessoas precisando de cura. Aumenta cada vez mais o meu desejo de poder levar isso para os outros, de poder proporcionar essa alegria de uma vida diferente, proporcionar essa alegria de ter uma nova perspectiva de vida, proporcionar a alegria de viver por um propósito maior, proporcionar a alegria de desfrutar do poder de Deus, dos frutos de Deus, de desfrutar de uma vida íntima com o Pai. Nós precisamos ser preenchidos desse amor, para que não só busquemos a cura de Deus na nossa vida, mas para que a gente possa disponibilizá-la para todas as pessoas ao nosso redor. Talvez tenha um amigo seu, talvez tenha uma amiga sua, talvez tenha um parente seu, talvez tenha alguém que mora dentro da sua casa que ainda não sabe que pode ser curado emocionalmente, que ainda não sabe que pode ser liberto, curado fisicamente, que ainda não sabe que pode ser liberto e desoprimido pelo diabo espiritualmente, que ainda não sabe que aquela falha de caráter que insiste em acompanhar aquela pessoa por anos pode deixar de existir. Só há uma necessidade, é de que nós disponibilizemos a nossa vida a Cristo, para que Cristo se manifeste em nós e consiga trazer sobre essas pessoas a cura de todos os seus traumas, de todas as suas dores, de todos os seus pesos, de todas as suas opressões e obstáculos. Vida em abundância. Nós somos preenchidos de vida em abundância, e nós precisamos preencher a vida de outras pessoas de vida em abundância. Não é só mostrar um padrão de vida, mas é mostrar uma vida abundante em todas as áreas, físicas, emocionais, espirituais e áreas do nosso caráter. Você pode se colocar de pé? Quero orar com você. Eu não sei se você tem sido oprimido pelo diabo em alguma dessas áreas. Eu não sei se espiritualmente há uma opressão que te leve a ficar distante de Deus, que te leve a não enxergar Deus em alguns momentos na sua vida. Há uma opressão que te leve a ter uma distância da palavra, uma distância da oração, uma distância do jejum, de qualquer disciplina espiritual. Eu não sei se há uma palavra, uma opressão na sua área emocional, de você se enxergar como alguém
esgotado, alguém sofrendo algum tipo de patologia, depressão, estresse, ansiedade, borderline, burnout. Eu não sei qual é o tipo de voz que você está dando ouvido e que tem conseguido te oprimir, tem conseguido te limitar. Eu não sei se há uma opressão física hoje na sua vida. Se você acordou com muita dor de cabeça, se você acordou com muita dor no corpo, se você acordou com dor no rim, com dor no estômago, se você acordou com dor no braço, com tendinite, eu não sei, se você acordou com dor no pescoço, seu pescoço está de mau jeito. Eu não sei se você tem vivido há algum tempo oprimido pelo diabo na área do seu caráter. E se um aspecto do seu caráter que você gostaria muito que fosse diferente. Talvez você gostaria de ser muito mais amoroso. Talvez você gostaria de ser muito mais alegre. Talvez você gostaria de ter paz. Talvez você gostaria de ser muito mais fiel, muito mais bondoso. Talvez você gostaria de ter um ânimo mais longo. Talvez você gostaria de ter mansidão. Talvez você gostaria de ter domínio próprio. E todas as vezes que nós não temos uma dessas áreas do fruto do Espírito é porque o nosso caráter está sendo dominado ou oprimido pelo diabo. Isso tem acontecido com você em qualquer uma dessas áreas. Deus quer trazer cura sobre a sua vida. Deus quer manifestar cura sobre você. Jesus quer revelar o amor de Deus, o caráter de Deus dentro de você, para que isso te proporcione uma oportunidade de uma nova vida. E tendo a oportunidade de uma nova vida, você poder manifestar isso na vida de todas as outras pessoas. Eu não sei muito bem o que Deus vai fazer hoje, aqui no presencial e no online. Mas eu sei que o diabo está bem furioso com isso. Então a noite minha foi bem conturbada, orando e sonhando com o diabo tentando fazer um monte de coisa. Alguns falam que isso é apneia, não sei o que lá do sono. Eu só acho que é batalha espiritual, porque eu não tenho isso, só quando tem alguns motivos especiais como esse. E aí vem Deus e nos mostra que a única maneira de existir a cura é quando Ele se faz presente e quando um coração se entrega completamente a Ele. Então eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos e se entregar completamente para Ele. Dizer: Jesus, eu preciso da Tua cura. Jesus, eu estou sendo oprimido pelo diabo na minha área emocional. Eu não consigo ter alegria, eu não consigo ter ânimo para fazer as coisas. Jesus, eu estou sendo oprimido pelo diabo na minha área física. Eu estou com uma dor muito grande hoje. Eu acordei com essa dor e já tem um tempo que eu estou convivendo com essa dor. E se for na área física, coloca a mão onde está doendo. Se for na parte emocional, coloca a mão no seu coração. Se for na parte de caráter, na parte espiritual, coloca a mão na sua cabeça. Mas todo mundo de olho fechado. É o tempo de você ser curado por Deus, para manifestar cura na vida de outras pessoas. Vem com teu Espírito. Vem com teu Espírito, Jesus. Revela o amor de Deus e o caráter de Deus em nós. Derrama sobre nós, Jesus. Derrama sobre nós, Jesus, a libertação, a cura de toda a opressão maligna sobre a nossa vida. Seja ela uma opressão física, uma opressão emocional, uma opressão espiritual ou uma opressão sobre o nosso caráter. Eu não sei quais são as vozes que essas pessoas têm escutado.
Alguns aqui escutando que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não tem mais resposta, que não dá mais para mudar, que vai conviver com isso para o resto da vida. Alguns já ouvindo a resposta, a palavra de desistência, a palavra de voltar atrás, de reviver aquilo que vivia longe de Deus. Alguns ouvindo que não são dignos de receber coisa alguma do Pai. Alguns sendo oprimidos pelo diabo a ponto de não se acharem mais parte do corpo de Cristo, ou não se acharem mais parte da família de Jesus. Jesus traz sobre nós a cura, traz sobre nós a cura, nos livra de toda a opressão do diabo, porque nós cremos e nós aceitamos que do Senhor vem a vida e a vida em abundância, que do Senhor vem a libertação, que do Senhor vem a cura, que do Senhor vem a salvação, que o Senhor veio para nos trazer luz e não nos deixarmos andar em trevas, na escuridão, tristes, oprimidos de alguma forma. Traz sobre nós a perspectiva de uma nova vida, traz sobre nós a garantia de uma vida abundante, e traz sobre nós a prática de desfrutar dessa vida abundante. Não há nada impossível para o Senhor, não há nada impossível para o Senhor, não há nada impossível para o Senhor, nós cremos nisso. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Cante isso. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Diga isso. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Visualize a resposta. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Ah, Jesus, eu creio, Jesus. Cante. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Enquanto cantamos, Jesus, que esse amor penetre o nosso coração e arraste de nós, afaste de nós todo tipo de opressão que esse ladrão que tem tentado roubar, que tem tentado matar, que tem tentado destruir a nossa identidade, o nosso propósito, a nossa vida com o Senhor, limitando nossas ações, limitando nossos pensamentos, limitando a nossa missão. Que tudo isso possa ser retirado da nossa vida e cair por terra agora em o nome de Jesus. Nós oramos por cura, nós oramos por libertação, nós oramos pela possibilidade de uma nova vida no Senhor Jesus. Nós cremos porque o Senhor quer, nós cremos porque está disponível, nós cremos porque o Senhor oferece a nós, nós cremos porque faz parte do caráter de Deus, nós cremos porque isso revela a Deus, nós cremos porque Jesus está dentro de nós, manifestando em nós,
vida e vida em abundância. Nós cremos porque o fruto do Espírito está dentro daqueles que vivem pelo Espírito, e amor, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, a forma de vivermos o ministério, os dons, os chamados, tudo está disponível para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, e nós queremos desfrutar dessas coisas em nome de Jesus. Libera sobre nós, papai, para que nós possamos liberar sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor, que todos deixem de ser oprimidos pelo diabo e passem a viver a abundância em Cristo Jesus. Não há impossível, não há impossível no Senhor. Todas as coisas são possíveis, e nós cremos em uma sociedade restaurada, nós cremos em um país transformado, nós cremos em um mundo diferente, nós cremos em todas as vidas libertas, curadas e rendidas aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos por isso, clamamos por isso e enxergamos isso pelos nossos olhos da fé, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, que o poder do nosso Pai, que a consolação do Espírito Santo, que o amor dessa trindade reveladora em nós possa nos fazer transbordar de vida e vida em abundância, e possa nos levar com ousadia a manifestar cura emocional, física e espiritual e de caráter em todas as pessoas que nós conhecemos, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana.